Pai, eu não quero essa sopa, diz a menina, empurrando o prato com os olhos cheios de lágrimas. Eu só quero bala, chocolate, qualquer coisa doce. O bilionário, parado na porta da sala de jantar, arregala os olhos ao ver a filha fraca, abatida e recusando comida de verdade mais uma vez. Mas o que mais o surpreende não é o prato intocado. É a diarista, recém-chegada à mansão, se aproximando da criança com uma calma que ninguém naquela casa parecia ter. A menina, filha única de um homem poderoso, cresceu cercada por luxo, brinquedos caros e empregados sempre correndo para atender cada vontade dela. Só que, por trás daquela vida perfeita, existia uma rotina triste. Ela já não aceitava comida simples, nutritiva, preparada com carinho. Passava os dias pedindo doces, biscoitos e sobremesas, como se aquilo fosse a única coisa capaz de acalmar um vazio que ninguém conseguia enxergar. O bilionário achava que estava fazendo o melhor. Sempre ocupado com contratos, reuniões e viagens, ele compensava sua ausência comprando tudo que a filha pedia. Se ela queria doces, ele mandava comprar os melhores. Se recusava ao jantar, ele apenas dizia: depois ela come. Mas, pouco a pouco, a menina foi perdendo o brilho, a energia e até a vontade de brincar. A mansão continuava impecável, mas dentro daquela casa faltava algo que dinheiro nenhum comprava: presença. Então entra Clara, uma diarista simples, contratada apenas para ajudar na limpeza da mansão por alguns dias. Logo na primeira manhã, ela percebe que havia algo errado. Enquanto todos tratavam a criança como uma menina mimada, Clara enxergou uma garotinha carente, assustada e cansada de ser ignorada. Ao ver a pequena rejeitando mais um prato e pedindo doces, Clara não brigou, não forçou, não julgou. Ela apenas se abaixou na altura dela e perguntou: "Você gosta de sopa de princesa?" A menina olhou para ela pela primeira vez com curiosidade. "Sopa de princesa?" Clara sorriu e disse: "Sim, minha avó dizia que toda princesa cansada precisa de uma sopa dourada para voltar a sorrir." Aquela frase simples abriu uma porta que ninguém na mansão havia conseguido abrir. Pela primeira vez em muito tempo, a criança não ouviu uma ordem, ouviu uma história. O bilionário, que observava de longe, ficou surpreso. Ele esperava ver a diarista apenas servindo a comida, mas viu algo diferente. Clara transformando uma tigela comum em um momento de afeto. Ela não falava de nutrição, regras ou obrigação. Falava de cuidado, de imaginação, de memória, de família. E enquanto contava a história da sopa dourada, a menina levou a primeira colher à boca. Aquele gesto pequeno derrubou o silêncio da mansão. O pai ficou sem reação. Durante meses, especialistas, presentes caros e promessas não tinham conseguido o que uma diarista simples conseguiu em poucos minutos: fazer sua filha confiar. Só que a verdadeira virada vem quando Clara percebe que o problema não estava apenas na alimentação da menina, estava no coração daquela família. Aos poucos, Clara começa a criar pequenos rituais. Um café da manhã com desenhos no prato, uma sopa com nome de conto de fadas, frutas cortadas em formato de estrelas, conversas leves durante a refeição. A menina começa a sorrir de novo. Ricardo Albuquerque, dono de uma fortuna avaliada em 400 milhões de reais, parado na porta da sala de jantar com o terno Armani ainda impecável das reuniões da manhã, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pelo prato quebrado, não pelo desperdício, mas pelo olhar da própria filha, um olhar que ele não reconhecia mais. Sofia Albuquerque tinha 6 anos e já parecia cansada da vida. A menina estava sentada numa cadeira que custava mais do que o salário anual de qualquer empregada da casa. Em volta dela, um lustre de cristal bacará derramava luz sobre uma mesa de jantar para 12 pessoas, ocupada naquele momento por apenas uma criança magra demais, pálida demais, com olheiras roxas que nenhuma criança de 6 anos deveria ter. O vestidinho de seda azul caía folgado nos ombros pequenos. Os cabelos, antes brilhantes, estavam opacos.
As bochechas, que 2 anos atrás eram redondas e rosadas em todos os retratos espalhados pela mansão, agora pareciam afundadas. A governanta, Dona Marlene, correu com um pano para limpar o estrago, gaguejando desculpas. Ricardo levantou a mão, autoritário, e ela parou no meio do movimento. Deixa. A voz dele saiu rouca. Deixa aí. E foi nesse exato instante que ela apareceu. Clara Bezerra, 43 anos, cearense de nascimento, contratada havia exatamente 3 horas como diarista de reforço para a passe a faxina pesada do final de semana. Magra, baixa, com os cabelos negros presos num coque apertado, vestindo o uniforme cinza padrão e calçando um tênis branco já amarelado pelo uso. Carregava um pano de chão na mão e uma medalhinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pendurada no pescoço. Herança da mãe, morta havia 3 anos no sertão de Quixadá. Clara tinha vindo para São Paulo com um único objetivo: juntar dinheiro suficiente para pagar o tratamento do filho de 12 anos, Davi, que tinha uma cardiopatia congênita e esperava por uma cirurgia que custava R$60 mil. Ela estava na mansão dos Albuquerque havia 3 horas e já tinha visto coisas que a apertavam o peito. Tinha visto a menina recusar o café da manhã. Tinha visto a babá colocar Sofia na frente da televisão de 90 polegadas e sair do quarto. Tinha visto o motorista entregar uma sacola de doces para a criança porque a senhora pediu. Tinha visto, sobretudo, o silêncio. O silêncio gigante daquela mansão de 800 metros quadrados, onde havia 8 empregados, 20 cômodos, 3 carros na garagem e nenhuma voz humana conversando com a menina. Agora, parada no corredor que dava para a sala de jantar, Clara observava a cena. O bilionário paralisado na porta, a governanta com o pano na mão, a criança pequena olhando para os próprios pés sujos de sopa. E sentiu algo crescer dentro dela. Não era pena, era reconhecimento. Ela conhecia aquela menina. Tinha visto aquele olhar antes, no rosto do próprio filho, nas semanas em que ela trabalhava em 3 casas para tentar pagar as contas e Davi ficava sozinho no quartinho dos fundos, vendo televisão até o sono chegar. Tinha visto aquele cansaço infantil, aquele tipo de tristeza que criança nenhuma deveria carregar. Clara largou o pano de chão devagar. Atravessou a sala de jantar sem pedir licença. E, diante do espanto silencioso de Ricardo Albuquerque, ela fez algo que nenhum dos 8 empregados da casa jamais teria coragem de fazer. Ela se ajoelhou no chão, em meio aos cacos de porcelana e a sopa derramada, e ficou na altura dos olhos da menina. Princesa? Clara disse com aquele sotaque cantado do Nordeste que parecia uma melodia. Minha avó tinha uma receita de sopa que era diferente de todas as outras. Era uma sopa que só princesas cansadas podiam com. A resposta do Claude foi interrompida. Tentar novamente. O bilionário pegou a filha no colo e percebeu pela primeira vez em meses o quanto ela tinha emagrecido. Os bracinhos pareciam de papel. As costelas marcavam o vestido de seda. E foi aí que ele ouviu, vinda da cozinha, a voz de uma mulher que ele nem sabia o nome, cantando baixinho uma música em sotaque nordestino. E a sua filha, que não sorria havia 8 meses, virou o rosto em direção àquela voz, como uma planta murcha vira para o sol. Pai, eu quero ir lá, Sofia sussurrou no ouvido dele, com uma voz tão fraca que mais pareceu um suspiro. Eu quero ir onde a moça está cantando. Ricardo Albuquerque, 46 anos, dono da 3ª maior construtora do país, aquele homem que negociava contratos de 100 milhões sem piscar, sentiu as pernas tremerem. Porque a filha dele, herdeira de 400 milhões de reais, morando numa mansão em Alphaville com 8 empregados, 3 carros importados e um closet maior do que a casa de qualquer brasileiro comum, estava implorando para ir conhecer a faxineira. Uma faxineira que tinha entrado pela primeira vez naquela casa havia exatas 3 horas. Ele andou em direção à cozinha com a menina no colo. Cada passo na mansão parecia mais longo do que deveria. O lustre de cristal piscava em cima da mesa de jantar, onde os cacos de porcelana ainda estavam espalhados pelo chão. Restos do prato que Sofia havia jogado fazia poucos minutos.
O cheiro de sopa derramada se misturava com o perfume caro do enceramento de luxo. E ali, quase no fim do corredor, pela porta entreaberta da cozinha de serviço, Ricardo viu uma cena que ele jamais esqueceria pelo resto da vida. A diarista, ajoelhada no chão, recolhia os pedaços do prato quebrado com as próprias mãos, sem luva, sem reclamar. E enquanto fazia isso, cantava baixinho aquela música. Uma cantiga de roda do interior do Ceará, dessas que avós cantam para netos no fim do dia. A voz dela era simples, sem afinação de cantora, sem nada de extraordinário, mas era cheia, cheia de um jeito que ninguém naquela casa estava mais. Sofia se mexeu no colo do pai, querendo descer. Ricardo a colocou no chão com cuidado, e a menina, de pés descalços, andou em direção à cozinha como quem andasse em direção a um milagre. Clara levantou os olhos, e quando viu a criança parada na porta, aquele rostinho magro, os olhos enormes, o vestidinho azul amarrotado, ela parou de cantar e sorriu. Não foi um sorriso de empregada para a patroa. Foi um sorriso de mãe. Oxe, princesa, Clara disse, limpando as mãos no avental. Tu tá descalça nesse chão frio? Vem cá pra cima da minha cadeira que eu te conto uma história. Ricardo abriu a boca para corrigir a mulher, para lembrá-la de que ali não era lugar de criança, que Sofia tinha um quarto temático da Disney no segundo andar, com cama em forma de carruagem, que existia uma sala de brinquedos importada da Itália, que a menina não precisava sentar numa cadeira de plástico velha numa cozinha de empregados. Mas as palavras morreram na garganta dele, quando Sofia, sem nem olhar para o pai, foi até Clara e simplesmente sentou no colo dela, como se a conhecesse desde o nascimento. E Clara, sem hesitar, abraçou a menina contra o peito e começou a balançar de um lado para o outro, devagar, ainda cantando aquela mesma cantiga em voz baixa. A medalhinha de Nossa Senhora pendurada no pescoço dela bateu de leve no rostinho de Sofia. A criança fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, Sofia Albuquerque pareceu uma criança normal de 6 anos. Ricardo recuou um passo, encostou as costas na parede do corredor e sentiu uma coisa subindo do peito que ele não sentia havia muito tempo. Não era raiva, não era ciúme, era vergonha. Vergonha de ser quem ele era. Porque ele entendeu, naquele exato segundo, que sua filha de 6 anos sabia mais sobre afeto humano do que ele. Com 46 anos e 400 milhões no banco, jamais tinha aprendido. Sofia tinha reconhecido em 3 horas o que ele não conseguia oferecer havia 2 anos. Presença, toque, voz humana, tempo, coisas que não se compram, coisas que ele nunca teve, porque o pai dele também nunca teve tempo, porque o avô dele também não teve. Porque na família Albuquerque, dinheiro sempre substituiu carinho, e ninguém nunca tinha questionado essa equação, até agora. Até essa diarista de tênis amarelado e sotaque cearense aparecer e quebrar tudo com uma cantiga de roda. Senhora? Ricardo começou, e a própria voz dele soou estranha. Ele pigarreou. A senhora... Qual o nome da senhora? Clara levantou os olhos sem parar de balançar a menina. Clara, doutor. Clara Bezerra. Clara. Ele repetiu o nome como se estivesse memorizando. A senhora pode ficar mais um pouco hoje? Não só para a faxina. Eu pago o dia inteiro. Clara olhou para a criança adormecida no seu colo. Olhou para o homem rico encostado na porta, com aquele terno caro, e o rosto de quem acabou de levar um soco no estômago. E entendeu, com aquela sabedoria de mulher que cresceu vendo gente sofrer no sertão, que o sofrimento dos ricos é exatamente igual ao sofrimento dos pobres, só que vestido de roupa melhor. Eu fico, doutor, mas não pelo dinheiro. Ela ajeitou Sofia no colo. Eu fico porque essa menina aqui tá com fome de uma coisa que sopa nenhuma resolve. Ricardo engoliu em seco. Fome de quê? Clara olhou para ele, direto nos olhos, sem medo, sem cerimônia, sem aquela mesma submissão que todos os outros empregados tinham quando falavam com ele. De gente, doutor. Essa criança tá com fome de gente. A frase atingiu Ricardo Albuquerque como uma chibatada. Ele queria responder,
Queria se defender. Queria explicar que trabalhava muito, que pagava as melhores escolas, que tinha contratado as melhores babás, os melhores pediatras, os melhores nutricionistas. Mas a voz não saía, porque lá no fundo ele sabia que Clara estava certa. Sabia havia meses, talvez anos. Sabia desde que a esposa dele, Helena, tinha morrido num acidente de carro voltando de uma viagem em que ele tinha cancelado em cima da hora, porque uma reunião importante tinha aparecido. Helena tinha ido sozinha e não tinha voltado. E desde aquele dia, Sofia tinha começado a definhar, devagarinho, como uma flor que ninguém regava direito. A culpa dele era do tamanho da mansão. E maior ainda era o silêncio com que ele tinha aprendido a conviver com essa culpa. Comprando bonecas, tablets, vestidos, viagens, qualquer coisa que substituísse a presença que ele não sabia mais oferecer. Sofia se mexeu no colo de Clara. Abriu os olhos por um segundo. Olhou para o pai parado no corredor. E disse com a voz mole de sono: "Pai, deixa ela dormir aqui hoje, por favor." Ricardo abriu a boca para responder. Mas antes que ele conseguisse falar uma palavra, o telefone celular dele tocou no bolso. Ele atendeu por reflexo, sem olhar para a tela. Era o médico de Sofia, o pediatra particular, Dr. Henrique Vasconcelos, que tinha pedido exames de rotina na semana anterior. "Ricardo, preciso que você venha ao consultório amanhã de manhã, sem falta." A voz do médico estava grave. "Os exames da Sofia chegaram e a gente precisa conversar pessoalmente. Não é uma coisa que eu queira falar pelo telefone." Ricardo segurou o celular com mais força. "Henrique, fala logo." "O que é?" Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Uma pausa do tipo que muda a vida de uma pessoa em 2 frases. "Ricardo, os níveis dela não estão bons, nada bons. E tem uma coisa nos exames de sangue que eu nunca vi numa criança de 6 anos. Vem amanhã, cedo, e vem preparado." A ligação caiu. Ricardo Albuquerque ficou parado no corredor da própria mansão, com o celular na mão, olhando para a filha adormecida no colo de uma mulher que ele tinha conhecido naquela mesma manhã. O lustre de cristal brilhava em cima da mesa de jantar vazia. Os cacos de porcelana ainda cobriam o chão de mármore. E pela primeira vez na vida, com 400 milhões de reais no banco, ele entendeu o que era ser pobre. Pobre de tempo, pobre de presença, pobre da única coisa que importava. Clara, ainda balançando Sofia, percebeu o rosto do patrão mudar de cor. Percebeu a mão dele tremer segurando o celular. E entendeu, com aquela intuição que mulher pobre desenvolve por necessidade, que algo terrível tinha acabado de acontecer. "Doutor." Ela falou baixinho para não acordar a menina. "O que foi?" Ricardo olhou para Clara. E pela primeira vez em 20 anos de vida adulta, Ricardo Albuquerque, o homem mais frio do mercado imobiliário brasileiro, sentiu uma lágrima descer pelo rosto dele. "Clara," ele disse com a voz embargada, "eu acho que a minha filha está morrendo. E eu nem percebi." A noite caiu sobre a mansão de Alphaville, como cai sobre um hospital. Devagar, pesada, cheia de coisas que ninguém queria dizer em voz alta. Clara não foi embora. Ricardo tinha pedido, quase implorado na verdade, com uma voz que ele mesmo não reconheceu, que ela ficasse aquela noite. "Por favor, só essa noite. Eu pago o que a senhora quiser." E Clara, que tinha um filho cardíaco esperando por uma cirurgia de 60 mil reais, poderia ter aproveitado o desespero do bilionário para pedir uma fortuna. Mas não pediu. Apenas balançou a cabeça e disse: "Eu fico, doutor. Mas guarda o seu dinheiro para quando for preciso." E foi para o quarto de Sofia. Ricardo passou a noite inteira sem dormir, sentado na poltrona de couro do escritório, com uma taça de uísque que ele nem chegou a tocar, olhando para a parede onde estava pendurado o último retrato da família inteira. Helena no meio, sorrindo, com Sofia de 3 anos no colo. Ele do lado, com a mão no ombro da esposa. O retrato tinha sido tirado 2 meses antes do acidente. 2 meses antes da vida dele acabar e ninguém ter avisado a ele que tinha acabado. Às 6 da manhã, ele subiu as escadas devagar,
como se cada degrau pesasse 1 tonelada. Empurrou a porta do quarto de Sofia e parou. Clara estava deitada no chão, em cima de uma toalha dobrada, com um travesseiro que ela mesma tinha pegado da própria bolsa. Não tinha aceitado dormir na cama de hóspedes que Dona Marlene tinha oferecido. Tinha dormido ali, ao lado da cama da menina, porque Sofia tinha pedido. Fica perto, tia Clara, fica bem perto. E Clara tinha ficado. Sofia dormia profundamente pela primeira vez em meses, o rostinho relaxado, a respiração calma. Ricardo sentiu o peito apertar de um jeito que ele não conseguiu nomear. Recuou da porta, fechou devagar e desceu para o consultório do Dr. Henrique. O médico recebeu Ricardo com o rosto fechado. Senta, Ricardo. Henrique? Fala logo. O médico pegou os exames, abriu uma pasta amarela e empurrou pela mesa. A Sofia está com o início de uma condição chamada esteatose hepática. Aos 6 anos. Henrique respirou fundo. Os exames de sangue mostram resistência à insulina, deficiência grave de vitamina D, anemia ferropriva e uma carência proteica que eu só tinha visto em crianças de zonas de pobreza extrema. Pausa. Ricardo. Sua filha Natália está desnutrida. A palavra atingiu Ricardo como um soco. Desnutrida? Ele quase riu de tão absurdo. Henrique, eu tenho 400 milhões de reais. Tem 3 geladeiras na minha cozinha, tem chefe particular. Como assim desnutrida? Desnutrição não é só ausência de comida, Ricardo. É ausência de comida certa. Sua filha está se alimentando exclusivamente de açúcar, ultraprocessados, biscoitos recheados e refrigerante. Henrique tirou os óculos. Eu perguntei para Dona Marlene o que a Sofia comeu essa semana. Sabe a resposta? Bala, brigadeiro, bolacha, Nutella no pão, suco em caixinha. Em 7 dias ela não comeu uma única refeição completa. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas eu pago uma nutricionista. E quando foi a última consulta? Silêncio. Ricardo, eu vou ser direto. Sua filha está num caminho que, se não mudar agora, vai virar diabetes tipo 2 antes dos 10 anos. Vai virar problema cardíaco antes dos 20. E tem outra coisa que eu preciso te falar. E essa é a parte mais difícil. Henrique fez uma pausa pesada. A Sofia está com depressão infantil, Ricardo. Os marcadores hormonais dela, o cortisol, o jeito que ela respondeu na última consulta. Ela está em sofrimento psíquico profundo. E criança em depressão usa açúcar como remédio. É químico. É o cérebro pedindo dopamina porque o afeto não chega. Ricardo segurou as mãos uma na outra para não tremer. O que eu faço, Henrique? Você para de trabalhar 18 horas por dia. O médico falou sem rodeios. Você senta com ela. Você come com ela. Você dorme na casa em que ela mora. Eu posso receitar suplemento, posso pedir psicóloga infantil, posso fazer tudo do meu lado. Mas se você não estiver presente, Ricardo, nenhum remédio do mundo vai segurar essa menina. Ricardo voltou para a mansão dirigindo o próprio carro. Coisa que não fazia havia anos. Sempre tinha motorista, sempre tinha alguém. Mas naquele dia, ele precisava sentir as mãos no volante. Precisava sentir alguma coisa real. Alguma coisa que lembrasse que ele ainda era um homem antes de ser uma fortuna. Quando entrou na cozinha, parou na porta. Clara estava sentada à mesa. Sofia, do lado, segurando uma colher de pau. Tinha farinha no nariz da menina. Farinha no avental gigante que Clara tinha amarrado nela com um nó na cintura. As duas estavam fazendo bolinhos. Tia Clara, por que tu bota o ovo antes da farinha? Porque o ovo é o coração do bolinho, princesa. E coração vem primeiro de tudo. Sofia riu. Riu de verdade. Aquela risada solta de criança que Ricardo não ouvia havia exatamente 8 meses e 6 dias. Ele contava os dias sem perceber que contava. Foi nesse momento que Dona Marlene entrou na cozinha. A governanta, 60 anos de casa, trabalhava para a família Albuquerque desde a época do pai de Ricardo. E ao ver Sofia mexendo com farinha, com avental sujo, sentada numa cadeira de empregada, Dona Marlene fez uma cara que Ricardo conhecia bem. Cara de quem ia falar uma coisa que não devia. Doutor? Dona Marlene chamou Ricardo no corredor num tom baixo.
A gente precisa conversar. Ele seguiu a governanta até a despensa. Ela fechou a porta. Doutor Ricardo, com todo o respeito. Essa mulher é diarista, veio de agência. Eu não sei o passado dela. Eu não sei a procedência. E eu já tô vendo coisa que não me agrada. Que coisa, dona Marlene. Ela tá se aproximando demais da menina. Em 3 horas ela conseguiu o que babá nenhuma conseguiu. Isso não é normal, doutor. Isso é estratégia. Dona Marlene baixou a voz. Eu já vi muita gente entrar nessa casa querendo se aproveitar. Lembra do mordomo Fernando? Lembra da babá Lucia? Essa mulher tá fazendo a mesma coisa. Ela tá manipulando a Sofia para ganhar a confiança do senhor. Daqui a 3 meses, doutor, ela vai pedir alguma coisa. E vai ser caro. Ricardo ficou em silêncio. Porque, racionalmente, Dona Marlene tinha razão. Ele tinha sido enganado antes. O mordomo Fernando tinha desviado R$80 mil em 3 anos. A babá Lucia tinha mentido sobre a formação dela. Pessoas pobres entravam naquela casa e às vezes saíam com uma fatia do bolo. Mas alguma coisa no fundo do peito de Ricardo estava gritando o contrário. Dona Marlene, faça uma coisa para mim. Ele falou devagar. Investiga a Clara. Tudo. Onde ela mora, com quem ela mora, se tem dívida, se tem ficha. Eu quero saber tudo. Hoje mesmo, doutor. À tarde, Ricardo fez algo que não fazia havia 2 anos. Cancelou todas as reuniões, mandou o motorista embora, sentou na cozinha com a filha e pediu a Clara que ensinasse a ele como fazer bolinho de chuva. Sofia olhou para o pai como se ele fosse um ET. Pai, tu vai cozinhar? Vou tentar, filha. Clara sorriu, mas não falou nada. Apenas estendeu o avental para o bilionário. Ricardo Albuquerque, dono da 3ª maior construtora do Brasil, vestiu um avental rosa com desenho de morango e ficou quase ridículo no meio daquela cozinha. Sofia caiu na gargalhada. Clara explicou a receita com paciência. E pela primeira vez em muito tempo, naquela mansão de 800 metros quadrados, 3 pessoas estavam fazendo a mesma coisa, juntas, ao mesmo tempo. Foi nesse momento que Sofia disse: Pai, tu sabe que a tia Clara tem um filho que tá doente? Ricardo parou de mexer a massa. Doente como, filha? Tá com o coração estragado, ela falou. E ela tá juntando dinheiro para arrumar. Ricardo olhou para Clara. Clara olhou para o chão. Tinha vergonha. Não tinha contado nada para ninguém na mansão. Tinha sido a menina que tinha puxado a história, com aquele jeito de criança de 6 anos que pergunta tudo sem cerimônia. Clara, é verdade? A diarista demorou a responder. É, doutor. Mas isso não é assunto para o senhor. Quanto custa a cirurgia? Doutor, eu não vim aqui para... Quanto custa, Clara? 60 mil, doutor. Mas eu não tô pedindo nada. Pelo amor de Deus, eu não tô pedindo nada. Eu tô trabalhando, eu tô juntando. Eu vou conseguir. Ricardo ia falar alguma coisa quando Dona Marlene apareceu na porta da cozinha. Branca como papel. Doutor, ela disse com a voz tremendo. O senhor pode vir aqui um instante? É urgente. Ele se levantou, tirou o avental. Acompanhou a governanta até o escritório. Dona Marlene fechou a porta. Estendeu uma pasta para Ricardo. Doutor, o senhor mandou eu investigar essa mulher. Eu paguei um detetive amigo meu que eu uso há anos. Ele me trouxe isso aqui agora. E eu... Doutor, eu acho que o senhor precisa ver isso sozinho. Antes de qualquer coisa. Ricardo pegou a pasta. Abriu. E o sangue fugiu do rosto dele. Lá dentro tinha a foto de Clara. Tinha o endereço dela. Tinha o nome do filho dela, Davi Bezerra, 12 anos. Tinha o atestado da cardiopatia. Tudo isso ele já sabia, ou desconfiava. Mas tinha mais uma coisa. Uma certidão de nascimento. De 25 anos atrás. Do estado do Ceará. E nessa certidão, no campo do nome do pai do primeiro filho de Clara, um filho que ela tinha tido aos 18 anos, antes do Davi, antes de tudo, um filho que ninguém na mansão sabia que existia. Estava escrito um nome que Ricardo Albuquerque conhecia muito bem. Conhecia melhor do que conhecia o próprio rosto no espelho. Era o nome do pai dele. Augusto Albuquerque. Ricardo segurou a pasta com as 2 mãos para não deixar cair. Releu 3 vezes.
4. Olhou para a foto da certidão. Olhou para a data. Olhou para o nome da criança registrada. E entendeu com um soco no estômago que tirou o ar dele, que a mulher que estava na cozinha da casa dele, ensinando a filha dele a fazer bolinho de chuva, não era uma diarista qualquer. Era a mãe do meio-irmão dele. Um meio-irmão que ninguém na família Albuquerque jamais tinha mencionado. Um filho que o velho Augusto, o patriarca, o homem que tinha construído aquela fortuna do zero, tinha tido com uma mulher pobre do Ceará e tinha jogado debaixo do tapete antes de morrer. E Clara, 18 anos atrás, tinha ido para o cartório registrar a criança com o nome do pai. Tinha procurado a família Albuquerque. Tinha sido expulsa. Tinha desistido. E tinha criado o filho sozinha, no sertão, sem nunca contar para ninguém. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Dona Marlene falou baixinho, num tom de quem ia destruir o mundo dele. Doutor, eu acho que essa mulher veio aqui se vingar. Ela tá com a sua filha agora, doutor. Ela tá com a sua filha sozinha. Ricardo largou a pasta. Saiu correndo do escritório. Atravessou o corredor. Abriu a porta da cozinha com força e parou. Clara estava ajoelhada no chão. Sofia estava dentro do braço dela. As duas riam. E Clara, ao ver Ricardo entrar daquele jeito, com o rosto branco e os olhos vermelhos, levantou os olhos e percebeu que o segredo de 25 anos tinha acabado de ser descoberto. Ela se levantou devagar, colocou Sofia no chão, olhou para Ricardo e disse com aquela voz cantada do Nordeste, mas agora tremida: Doutor, eu posso explicar. Ricardo mandou Sofia subir para o quarto. A menina percebeu com aquele instinto que crianças têm que algo grave estava acontecendo entre os adultos. Olhou para Clara. Olhou para o pai. Não fez perguntas. Apenas obedeceu. Subiu as escadas em silêncio. Quando o ruído dos passinhos sumiu no corredor de cima, Ricardo fechou a porta da cozinha. Trancou. E ficou ali, parado, segurando a pasta que Dona Marlene tinha entregado, sem conseguir falar uma palavra. Clara estava em pé, do outro lado da bancada. Tinha as mãos sujas de farinha, o avental amarrotado, a medalhinha de Nossa Senhora descansando no peito que subia e descia rápido demais. Doutor, antes de qualquer coisa que o senhor pense, deixe eu falar. 25 anos? A voz de Ricardo saiu rouca. A senhora carrega isso há 25 anos e veio cair na minha casa por acaso? A senhora acha que eu sou imbecil, Clara? Doutor, eu juro pelo amor que eu tenho pelos meus filhos. A senhora tem 2 filhos, então. Ricardo cortou. Eu acabei de descobrir. Clara abaixou os olhos. Tenho. 2. O Lucas, que é o mais velho. 25 anos. Mora no Ceará com a minha irmã. E o Davi, 12, que é o que tá doente. Ela respirou fundo. O Lucas é filho do seu pai, doutor. Eu não vou mentir mais. Mas eu não vim aqui atrás disso. Eu juro por Deus. Por que devo acreditar? Porque se eu tivesse vindo atrás de dinheiro, doutor, eu teria batido na sua porta há 25 anos, quando o seu pai me chamou de mentirosa e me jogou para fora da empresa dele com um envelope de R$500 na mão. Eu teria ido para a imprensa. Eu teria entrado na justiça. Eu não teria fugido para o sertão para criar o meu menino sozinha, vendendo bolo na porta de escola. A voz dela falhou. Doutor, eu vim parar nessa casa por uma agência de limpeza que me mandou. Eu não sabia que era a sua casa até botar o pé aqui dentro hoje de manhã. E quando eu vi o nome Albuquerque na placa do portão, eu já estava entrando para trabalhar. Já era tarde. E por que a senhora não foi embora? Clara levantou os olhos e olhou para Ricardo de um jeito que ele nunca esqueceria. Porque eu vi a sua filha, doutor. Vi aquela menina magra, sem cor, recusando comida e pedindo doce. E eu o reconheci. Eu reconheci porque é o mesmo olhar que o meu Lucas tinha quando ele era criança, perguntando todo dia onde estava o pai dele. É o mesmo olhar do meu Davi quando ele acorda no hospital com agulha no braço e procura a minha mão. Doutor, eu não fiquei pelo seu nome. Eu fiquei pelos olhos da sua menina. Ricardo apertou a pasta com mais força. A senhora sabe o que esse documento aqui significa, Clara? Sei, doutor. Esse documento significa que o seu filho mais velho
Tem direito a 25% da herança do meu pai. Significa que a senhora pode entrar na justiça amanhã e tirar uma fortuna dessa família. Significa que eu, agora, sou obrigado por lei a reconhecer o seu filho como meu meio-irmão. Eu sei, doutor. Então me responde uma coisa, Clara. Por que a senhora, em 25 anos, nunca apareceu? Por que a senhora não cobrou o que era seu por direito? Clara pegou um pano de prato. Limpou as mãos devagar. Levou tempo para responder. Doutor, o senhor já viu uma mulher pobre, sozinha, com um bebê no colo, ser jogada na calçada por um segurança de empresa? Eu vi. Foi comigo. Eu tinha 18 anos. E o seu pai, o senhor Augusto, olhou para mim e disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: mulher como você não sobe de vida. Mulher como você existe para servir. E me deu R$ 500. Ela engoliu em seco. Doutor, naquele dia eu jurei uma coisa, que o meu filho ia subir de vida, mas não com o dinheiro daquele homem, com o suor da minha mão. Eu não queria nada que viesse com o sobrenome dele, porque sobrenome dele era sobrenome de gente que humilha, e eu não ia deixar o meu menino crescer carregando humilhação. Ricardo ficou em silêncio. O Lucas é formado, doutor. Sabe como? Eu vendi bolo. Vendi mais de 50 mil bolos em 25 anos. Eu sei contar. Eu anotava num caderninho. E o meu menino é professor de matemática hoje numa escola pública de Fortaleza. Casado, 2 filhos. Não precisou do nome Albuquerque para ser homem direito. Os olhos de Ricardo estavam molhados. Ele não percebeu quando começou. E o Davi? O Davi é meu segundo casamento. Marido bom, doutor, pedreiro. Morreu de derrame faz 3 anos. Deixou eu e o menino sozinhos. E o coraçãozinho do Davi nasceu com problema. Os médicos descobriram com 6 meses. Eu venho lutando essa briga há 12 anos. Ela respirou fundo. R$ 60 mil é o que eu preciso para a cirurgia. E eu vou conseguir, doutor. Sem pedir nada do senhor. Sem chantagem, sem novela. Eu só preciso de mais 8 meses trabalhando duro. Ricardo abriu a boca para falar. Mas a porta da cozinha bateu com força. Era Sofia. Tinha descido as escadas. Tinha ouvido tudo do corredor. E estava com os olhos cheios de lágrimas. Pai, deixa ela ficar. A menina entrou na cozinha, segurando o ursinho velho que era o único brinquedo que ela ainda gostava de levar para a cama. Pai, por favor. Ricardo se ajoelhou na frente da filha. Filha, escuta. Não, pai. Tu escuta. A voz da menina estava firme de um jeito que Ricardo nunca tinha ouvido. Eu ouvi tudo. Eu sei que ela tem um filho doente. Eu sei que a vovó não foi boa para ela. Eu sei que o vovô fez coisa errada. Mas eu não me importo com isso, pai. Sofia segurou a mão do pai. Eu me importo com a tia Clara. Ela canta para mim. Ela me ensina a paipuna a fazer bolinho. Ela senta no chão comigo. Pai, ela é a única pessoa que sentou no chão comigo depois que a mamãe morreu. Ricardo sentiu o peito rachar. Filha, pai, se ela for embora, eu vou ficar igual antes. Eu não quero ficar igual antes. A frase ficou pendurada no ar como uma sentença. Clara abaixou a cabeça e começou a chorar em silêncio, enxugando o rosto no avental. Ricardo abraçou a filha apertado, mais apertado do que jamais tinha abraçado nos 6 anos de vida dela. E enquanto segurava aquele corpinho magro, ele tomou uma decisão. Clara! A voz dele saiu firme. A senhora não vai embora. A senhora vai ficar aqui, nessa casa, como funcionária da minha filha. Salário de cuidadora exclusiva, 3 vezes o que o mercado paga. Quarto próprio, todos os benefícios. E o seu filho, o Davi, vai ser operado. Pelo melhor cardiologista pediátrico do Brasil. Eu pago tudo. Hospital, anestesia, recuperação, fisioterapia, tudo. Clara levantou os olhos. Doutor, eu não posso aceitar isso. A senhora vai aceitar. E não como caridade, como justiça. Ricardo levantou. Porque eu vou contratar um advogado amanhã para reconhecer o Lucas, o seu filho mais velho, como meu meio-irmão oficialmente. E ele vai receber a parte da herança que é dele por direito. O meu pai pode ter sido um monstro, Clara, mas o sangue dele corre em mim também. E eu não vou deixar essa família continuar fazendo a mesma sujeira que ele fez.
Clara ficou em silêncio. As lágrimas escorriam, mas ela não tentava mais escondê-las. Doutor? Eu não sei o que dizer. A senhora não precisa dizer nada, só aceitar. Sofia, ainda no colo do pai, virou o rosto para Clara. Tia Clara, agora a gente é o quê? A gente é parente? Clara riu no meio do choro. Riu daquele jeito que só nordestina sabe rir. Aquele riso que carrega a vida inteira em 3 segundos. A gente é família, princesa. Mas família não é sangue, não. Família é quem senta no chão com a gente. Os meses que vieram depois mudaram a mansão dos Albuquerque para sempre. Davi foi operado 3 semanas depois daquela conversa, num dos melhores hospitais de São Paulo. A cirurgia durou 9 horas. Ricardo passou as 9 horas na sala de espera, ao lado de Clara, segurando a mão dela. Quando o cirurgião saiu da sala dizendo que o menino tinha se recuperado bem, foi Ricardo quem desabou no peito de Clara, chorando. Não Clara, Ricardo. Porque ali, naquela sala de hospital, ele não estava chorando só pelo menino. Estava chorando por Helena, por Sofia, pelo pai que ele teve, pelo pai que ele estava se tornando, por todas as lágrimas que ele tinha represado durante 46 anos, por achar que homem rico não chora. Lucas Bezerra, o meio-irmão que ele nunca conheceu, veio do Ceará com a família. Ricardo o recebeu na mansão. Os dois se olharam por um longo minuto antes de se abraçarem. Não tinham nada em comum a não ser um pai que os dois conheciam de jeitos diferentes. Ricardo, da convivência diária. Lucas, das fotos de jornal. Mas naquele abraço, nasceu uma família que 25 anos de silêncio tinham impedido de existir. Sofia, em 6 meses, voltou a ser uma criança de 6 anos. Voltou a ter cor. Voltou a comer comida de verdade. Voltou a rir alto. Os exames de sangue normalizaram em 8 meses. A psicóloga infantil deu alta no 1º ano. E a mansão de Alphaville, que antes parecia um museu silencioso, virou uma casa barulhenta onde sempre tinha alguém cantando na cozinha. Ricardo vendeu 50% da construtora. Reduziu a carga de trabalho à metade. Passou a buscar a filha na escola 3 vezes por semana. Aprendeu a fazer bolinho de chuva. Aprendeu a cantar cantiga de Roda do Nordeste, mesmo desafinando feio. E nunca mais perdeu uma única refeição com Sofia. Dona Marlene pediu demissão 2 meses depois. Não suportou ver Clara sentada na mesa principal da sala de jantar. Não suportou ver a diarista virar a pessoa mais importante daquela casa. Foi embora resmungando que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ricardo a indenizou com generosidade e desejou boa sorte. E sinceramente não sentiu falta. Anos depois, numa tarde qualquer de domingo, Sofia, agora com 12 anos, fazia tarefa de matemática na cozinha. Clara, com 50 e poucos, mexia uma panela no fogão. O cheiro de tempero subia pelo corredor. Davi, recuperado, jogava videogame na sala com um amigo. Ricardo entrou pela porta dos fundos com sacolas de feira. Pai, a tia Clara tá fazendo aquela sopa dourada que ela me ensinou quando eu era pequena. Tu lembra? Ricardo parou. Deixou as sacolas no chão. Olhou para a filha crescida, para a mulher que tinha salvado a vida dele, sem nunca pedir nada, para a cozinha que era o coração daquela casa. Lembro, filha. Eu lembro de cada detalhe. E foi nesse momento que ele entendeu, com clareza, o que tinha acontecido naquela tarde de 8 anos atrás. Quando Clara entrou pela primeira vez naquela mansão, com um pano de chão na mão e um tênis amarelado, todo mundo achou que ela tinha vindo limpar o piso. A governanta achou. Os outros empregados acharam. Ele mesmo, Ricardo Albuquerque, o bilionário cheio de orgulho, achou. Mas Clara, na verdade, não tinha vindo limpar piso nenhum. Ela tinha vindo limpar uma sujeira muito mais antiga. Uma sujeira que vinha do tempo do velho Augusto. Uma sujeira de orgulho, de frieza, de homens ricos que esquecem que dinheiro não compra, nem filha sorrindo na cozinha, nem amor de verdade, nem a paz de uma noite dormida em casa. Clara tinha vindo limpar a alma de uma família. E só tinha precisado de uma cantiga de roda, uma sopa dourada e a coragem de se ajoelhar no chão, na frente de uma menina chorando, para fazer o serviço completo.
Ricardo se aproximou de Clara no fogão. Beijou a cabeça dela com afeto de irmão. Olhou para a filha fazendo tarefa, com as bochechas rosadas e o cabelo brilhando. E sussurrou, mais para si mesmo do que para alguém: Pai, agora essa casa parece uma casa de verdade. A frase que Sofia tinha dito anos atrás, quando ainda era pequena, finalmente tinha virado a verdade daquela família. E Ricardo Albuquerque, o homem que um dia teve 400 milhões de reais e uma filha morrendo no andar de cima, descobriu, depois de 46 anos vivendo errado, a única coisa que importava na vida: que casa de verdade não é a que tem lustre de cristal. É a que tem alguém disposto a sentar no chão com a gente. E essa, nenhum bilionário do mundo consegue comprar. Só recebe de presente, de quem decide ficar.